Enquanto o mundo celebra o faustoso casamento veneziano de Jeff Bezos, o fundador da Amazon e um dos homens mais ricos do planeta, uma verdade oculta, digna de um thriller, emerge das sombras, ameaçando reescrever a história conhecida de sua vida. Um escritor tenaz desenterrou o dramático segredo que envolve as origens de Bezos e a figura paterna apagada de sua existência. A vida de Jeff Bezos, o titã que forjou um império digital do nada, é um livro aberto para milhões. No entanto, os detalhes mais íntimos, aqueles que o mundo nunca suspeitou, permaneceram zelosamente guardados. Até agora. Em uma surpreendente reviravolta, o aclamado escritor Brad Stone, imerso na exaustiva investigação para sua obra sobre Bezos, deparou-se com um idoso de 70 anos em uma modesta oficina no Arizona. O que aconteceu a seguir superou qualquer expectativa, desencadeando uma cascata de revelações que ninguém previu. A verdade começa a ser revelada. A primeira pergunta de Brad Stone ao idoso provocou uma reação que o deixou sem fôlego, uma torrente de lágrimas incontroláveis. Com a voz trêmula, o homem começou a narrar uma das histórias mais assombrosas e comoventes já ouvidas sobre as origens de Jeff Bezos. O que esse homem disse? Preparem-se para uma revelação que abala os alicerces da narrativa oficial, uma peça da história que permaneceu oculta por décadas. Este homem de 70 anos não era outro senão Ted Jorgensen, o pai biológico do próprio bilionário Jeff Bezos. O improvável encontro aconteceu na Ted's Little Bike Shop, em Glendale, Arizona. A pergunta que assaltou a mente de Brad foi óbvia, quase indiscreta. Como era possível que o pai de um dos homens mais ricos do mundo administrasse uma humilde loja de bicicletas manchado de graxa e esquecido pela fortuna? No entanto, Brad optou por uma abordagem mais delicada, sentindo instintivamente a fragilidade da situação. Pegou uma fotografia de Jeff Bezos e, com cautela, perguntou se ele o conhecia. A reação foi instantânea e desoladora. Ted desabou em lágrimas, soluçando sem controle. Aquelas lágrimas não eram uma coincidência. Estavam diretamente ligadas à pergunta. A resposta que se seguiu foi tão completamente inesperada que Brad Stone mal podia acreditar no que seus ouvidos escutavam. A busca implacável pela verdade. Brad havia chegado ao Arizona seguindo uma pista quase imperceptível, sem imaginar a magnitude da descoberta que estava prestes a desenterrar. Como jornalista e biógrafo, estava imerso na meticulosa investigação para The Everything Store, um livro que narraria a ascensão meteórica de Jeff Bezos. Ele havia seguido cada passo da construção de seu império, entrevistando diretores, parceiros comerciais e bilionários próximos a Bezos. Mas foi durante essa investigação implacável que ele se deparou com algo muito mais profundo, algo intensamente pessoal, um nome que ligava Jeff Bezos a um homem que o mundo nunca havia visto, nem sequer imaginado. Ele seguiu essa pista, uma intuição que o levou diretamente a Ted. Nenhuma outra pessoa em sua extensa investigação havia demonstrado a emoção crua, a dor palpável que emanava desse homem, com as mãos manchadas de graxa e os olhos cansados, cheios de uma história não contada. Demasiadas perguntas pairavam no ar, densas e sem resposta. Se Ted Jorgensen era de fato o pai de Jeff Bezos, por que havia sido completamente apagado da vida do fundador da Amazon? Por que nunca havia se aproximado de seu próprio filho, o homem mais influente do planeta? E talvez o mais inquietante de tudo, por que Jeff Bezos, apesar de seu sucesso global e seus recursos ilimitados, nunca havia olhado para trás, para suas verdadeiras origens? Esta conversa, que aconteceu em 2012, prometia revelar tudo, desvendando um mistério de décadas. O peso de um arrependimento de décadas. Brad Stone sentou-se na modesta loja, o Roadrunner Bike Center, um santuário de duas rodas onde o tempo parecia ter parado. O ar estava impregnado do cheiro nostálgico de pneus de borracha, óleo de corrente
e ferramentas empoeiradas. Monociclos de todos os tamanhos pendiam das paredes, mudas testemunhas de uma vida simples e até então anônima. No silêncio da loja, quebrado apenas pelo suave zumbido do tráfego distante, Ted Jorgensen fixou seu olhar na fotografia, uma imagem que o transportou meio século atrás. Em seguida, com uma voz que era apenas um sussurro, mas carregada de uma história profunda, ele começou a falar. Confirmou que a pessoa na foto era de fato seu filho. Chamou-o de Jeffrey, pronunciando o nome devagar, quase como se estivesse se convencendo da verdade de suas próprias palavras. Durante quase 50 anos, Ted não teve a menor ideia do que havia acontecido com o bebê que uma vez segurou em seus braços. Não sabia se Jeff estava vivo, muito menos que seu filho havia se tornado o homem mais rico e poderoso do planeta. Brad se perguntava, atônito, como era possível tal desconhecimento, uma lacuna tão vasta na vida de um homem. Ted Jorgensen explicou como sua ex-esposa, Jacqueline, havia se casado novamente com um imigrante cubano chamado Miguel Mike Bezos, que havia adotado Jeff como seu, dando-lhe seu sobrenome e uma nova identidade. Mas um casamento desfeito não significava necessariamente que Ted Jorgensen teria que ser privado de seus direitos parentais. Foi então que Ted soltou a bomba, uma confissão que o havia perseguido por décadas. Ele havia renunciado a seus direitos parentais anos atrás. Simplesmente desapareceu da história de Jeff Bezos antes que ela realmente começasse, uma sombra apagada pelo tempo e pelas circunstâncias. Enquanto Brad ouvia, sentiu o peso avassalador da triste história que se desenrolava diante dele. Ted Jorgensen explicou que sentiu naquele momento que o melhor era ir embora. Admitiu com uma franqueza dolorosa que nunca havia sido um bom pai. Quando Jeff Bezos nasceu, Ted se sentia muito jovem, muito selvagem, muito imaturo para ser pai de alguém. Lutava contra seus próprios demônios, problemas com álcool e a busca por sonhos extravagantes que o mantinham preso à imaturidade. Naquela época, era um artista de monociclo, passava seus dias viajando de um lado para outro, bebendo e mal sobrevivendo. Quando a mãe de Jeff, Jacqueline, finalmente se cansou de seu estilo de vida e pediu que ele se afastasse, ele não ofereceu resistência. Pensou ingenuamente que era a coisa certa a fazer. 50 anos depois, o arrependimento era um fantasma que o visitava diariamente em sua humilde oficina de bicicletas. A confissão dolorosa do pai esquecido de Jeff Bezos. No modesto canto de uma empoeirada loja de bicicletas, um homem idoso proferiu as palavras que haviam pesado em sua alma por décadas, liberando um segredo que havia definido a trajetória de um dos homens mais poderosos do planeta. A verdade, crua e sem adornos, emergiu do silêncio, revelando o arrependimento mais profundo de sua vida. Agora, nesta humilde loja, o homem finalmente disse o que o havia atormentado por décadas. Admitiu que renunciar a seus direitos parentais foi o maior erro de sua vida. Não houve justificativas, nem súplicas de simpatia, nem tentativas de pintar um cenário diferente. Para Brad Stone, o biógrafo que se viu no meio dessa confissão inesperada, a história transcendeu completamente seu trabalho de pesquisa. Ele se viu imerso em uma comovente história humana, um relato que revela a complexidade das vidas, mesmo as dos mais poderosos, e as decisões irreversíveis que podem moldar destinos. Um nascimento sob a sombra da adversidade. Para compreender a magnitude do abismo que separou Ted de seu filho, devemos retroceder aos inícios de sua própria história, um tempo de juventude e inexperiência. Era 1963, e Ted Jorgensen, com apenas 18 anos, era um jovem carismático, amante de monociclos e de viver o momento, alheio às responsabilidades que a vida lhe traria. Casou-se com Jacqueline Giz, uma estudante do ensino médio de apenas 17 anos. Eram, em suas próprias palavras,
crianças brincando de ser adultos, arrastados para o casamento pelas circunstâncias e pela inexperiência, sem compreender o peso das decisões que tomavam. Um ano depois, em janeiro de 1964, nasceu seu filho, Jeffrey Preston Jorgensen, em Albuquerque, Novo México. Ted tentou, à sua maneira imatura, ser marido e pai. Mas logo ficou dolorosamente evidente que não estava preparado para o papel fundamental que lhe havia cabido. Era errático, pulava de um emprego para outro com uma leveza preocupante e estava cada vez mais consumido pelo álcool, uma sombra escura que nublava seu julgamento. Jaqueline, recém-saída da infância, sentia-se oprimida pela responsabilidade. Teve que deixar a escola, sacrificar seus próprios sonhos para cuidar de seu bebê, enquanto Ted perseguia sonhos efêmeros que não pagavam as contas nem davam estabilidade ao lar. As paredes de seu pequeno apartamento não conseguiam conter a tensão crescente. A dura realidade se impôs rapidamente para ambos. Ted era instável, uma força caótica em suas vidas, e Jaqueline estava exausta, no limite de suas forças. Em meados de 1965, quando Jeff tinha apenas 17 meses, a inevitável separação chegou. Jaqueline solicitou o divórcio. Ela já havia tido o suficiente. Decidiu se mudar novamente com seus pais, com a firme determinação de dar ao filho um futuro melhor, longe da instabilidade. Ted, para a surpresa de ninguém, não se opôs. Sabia, mesmo então, que havia falhado com eles de uma maneira irreparável. O sacrifício mais difícil. Mas esse não foi o fim da história, e sim o preâmbulo de uma decisão ainda mais transcendental. Em 1968, Jaqueline conheceu Miguel Mike Bezos, um imigrante cubano que havia fugido do regime de Castro e, com uma tenacidade admirável, havia reconstruído sua vida na América. Diferente de Ted, Mike era a antítese, estável, responsável e profundamente apaixonado por Jaqueline. Casaram-se no mesmo ano e, o mais importante, Mike assumiu o papel de pai para o jovem Jeff com um amor e dedicação inabaláveis. Jaqueline e Mike queriam mais do que um novo começo. Queriam um recomeço para o filho, uma oportunidade de crescer sem as complexidades de um passado dividido. Não queriam criar confusão nem lealdades divididas. Queriam que Jeff tivesse um só pai, uma figura paterna sólida e sem sombras. Então fizeram uma solicitação que quebraria qualquer laço restante com o passado de Jeff. Pediram a Ted que renunciasse completamente a seus direitos parentais. Isso significaria que, legalmente, ele deixaria de ser o pai de Jeff. Não poderia visitá-lo, ligar para ele, nem mesmo enviar cartões de aniversário ou cartas. Essa era a única maneira de Mike poder adotar Jeff e dar-lhe um sobrenome que significaria estabilidade e pertencimento. Era uma aposta arriscada. Nunca esperaram que Ted aceitasse um pedido tão drástico, especialmente tratando-se de seu primeiro filho. Mas o inesperado aconteceu. Uma reviravolta que mudou o destino de um futuro magnata. Ted aceitou. Não houve luta legal, nem negociações desesperadas, nem tentativas de manter um pé na vida de seu filho. Ele poderia ter pedido para continuar fazendo parte da vida de Jeff, talvez visitando-o de vez em quando, mas não pediu nada disso. Simplesmente renunciou a seus direitos e desapareceu do mapa, voluntariamente apagando-se da narrativa de seu filho. Não houve dramas judiciais, nem força exercida, nem chantagem. Ted disse que aceitou tão facilmente porque, no fundo, acreditava que era a melhor decisão para Jeff, que sua presença apenas complicaria as coisas e lhe traria mais dor. Nem sequer pediu fotografias, nem deixou lembranças para Jeff. Não tentou seguir a vida de Jeff à distância. Simplesmente desapareceu voluntariamente, assumindo o silêncio como sua penitência. Um segredo guardado por décadas. Quando Brad perguntou se, com o tempo, ele se sentiu ressentido com Jaqueline e Mike por perder seus direitos parentais, Ted respondeu com uma calma surpreendente. Não.
Para Brad, parecia que, dadas as circunstâncias, Ted poderia ter desenvolvido um ódio visceral pelo que lhe foi tirado. Mas Ted confirmou que não foi o ódio que o manteve afastado, nem a raiva, nem o ressentimento. Foi algo muito mais doloroso e paralisante, vergonha e uma profunda autoconsciência. Sabia, no mais íntimo de seu ser, que não havia sido o homem que seu filho precisava, o pai que uma criança merece. E em vez de se apegar a um papel que não havia conquistado com suas ações, deixou Jeff ir, um ato de amor, ou de covardia, dependendo do ponto de vista, que o marcou para sempre. E viveu com essa decisão, com esse arrependimento silencioso, o resto de sua vida, preso em sua própria culpa. Para o mundo exterior, Miguel Bezos foi e continua sendo o verdadeiro pai de Jeff. Ele o criou com disciplina, amor incondicional e um apoio inabalável. Jeff nunca reconheceu publicamente mais ninguém como seu pai e Ted nunca pediu isso, respeitando essa nova realidade que ele mesmo havia ajudado a forjar. Durante décadas, Ted guardou silêncio, um pacto autoimposto que ninguém mais lhe exigiu. Não fez nenhuma tentativa de se reinserir na órbita de Jeff, nem de buscar o reconhecimento que muitos almejariam. De fato, confessou anos depois que nem sequer sabia se seu filho estava vivo. Tão completa e absoluta havia sido a separação, um corte cirúrgico na história familiar. Foi neste ponto da conversa, com o peso de meio século de silêncio flutuando no ar da loja de bicicletas, que Brad Stone começou a se perguntar se Jeff Bezos alguma vez teve consciência da existência de seu pai biológico. Mas ele estava prestes a descobrir, e o que aconteceu a seguir deixará muitos sem palavras, revelando um novo capítulo na enigmática história do homem por trás da Amazon. O pai secreto de Jeff Bezos vem à tona. Em 2013, o mundo conheceu The Everything Store, de Brad Stone, uma biografia que prometia desvendar os segredos da ascensão meteórica de Jeff Bezos. Mas escondida entre suas páginas, longe dos algoritmos e dos bilhões da Amazon, jazia uma revelação que atingiria com força o âmbito pessoal. Jeff Bezos tinha um pai biológico, Ted Jorgensen, um homem que vivia no anonimato mais absoluto. Brad Stone tentou minimizar a publicidade desse detalhe crucial, talvez diluindo-o na vastidão da narrativa do Império Bezos. Não temos certeza das intenções, mas uma coisa é inegavelmente certa. A mídia não demorou a desenterrar a história. A existência de Ted Jorgensen deixou de ser um segredo bem guardado para se tornar um sussurro ineludível que, como uma onda imparável, inevitavelmente chegaria aos ouvidos de seu famoso filho. O impacto foi imediato e global. A notícia correu como pólvora digital. O homem mais rico do mundo, o visionário por trás da Amazon, Jeff Bezos, tinha um pai biológico que vivia uma vida humilde e anônima. Fóruns no Reddit, artigos em cascata e blogs de todo o planeta ferviam com a mesma pergunta, repetida repetidamente com espanto e curiosidade. Como era possível que o fundador da Amazon, o homem que conecta o mundo através de sua plataforma, não falasse com o homem que lhe deu a vida? O mundo conhecia cada algoritmo, cada estratégia de mercado da Amazon, mas essa era uma questão da mais íntima e complexa natureza humana. Em Glendale, Arizona, Ted Jorgensen, o pai biológico de Jeff, esperava. Não um reencontro televisionado, nem uma aparição pública ostensiva. Em um canto silencioso de seu coração, Ted ansiava talvez por um simples gesto, um telefonema, um reconhecimento, por mínimo que fosse de seu filho, de quem havia se separado décadas atrás em circunstâncias tão dolorosas. Mas a reação de Jeff Bezos surpreendeu muitos, e para outros, confirmou uma suspeita. Não houve nada. Nem um contato público, nem uma aproximação privada. Apenas silêncio. Para a imensa maioria, foi um choque. Com que frequência surge a oportunidade de ter uma segunda chance para conhecer o homem que lhe deu a vida?
especialmente quando esse homem é o artífice de um império global. No entanto, para aqueles que conheciam a essência de Jeff Bezos, o silêncio não foi de todo inesperado. Porque para Jeff Bezos, no mais profundo de seu ser, havia apenas um homem a quem ele chamava pai, com todo o peso e o amor que essa palavra carrega. E esse era Mike Bezos, seu pai adotivo. A força de um laço inquebrável. Mike esteve lá desde o princípio, uma figura inabalável que o apoiou em cada passo. Fomentou seu amor pelos livros e pela ciência, o ajudou na escola com cada projeto e cada sonho, e testemunhou como um menino curioso se tornava um gigante tecnológico. Em cada cerimônia de prêmios, em cada discurso público, Jeff falava com uma admiração inabalável por seu pai imigrante cubano, esse homem resiliente que o adotou aos 4 anos e lhe deu uma família, um sobrenome e um lar. Quando Jeff lançou sua ambiciosa empresa espacial Blue Origin, um projeto que desafia os limites da humanidade, foi Mike quem esteve ao seu lado, celebrando cada marco. Ted, o pai biológico, nunca esteve presente, nem física nem simbolicamente. Assim, para Jeff, a ideia de contatar seu pai biológico, de reabrir essa ferida do passado, poderia ter parecido uma traição à lealdade e ao amor de Mike. Talvez tivesse complicado uma narrativa cuidadosamente preservada, uma história de origem que lhe havia dado estabilidade e sentido. Talvez, no fundo, a verdade teria doído demais. Afinal, como você se reencontra com um homem que escolheu partir antes mesmo que você pudesse formar uma lembrança consciente dele? O que você diz a alguém que decidiu desaparecer voluntariamente de sua vida, sem uma explicação, sem um adeus? As perguntas pairam densas e sem resposta. Há muitas possíveis razões para o silêncio de Jeff, um enigma que persiste. Outra poderia ser algo muito mais profundo e pessoal: a autoconservação emocional. Ao longo dos anos, Jeff construiu cuidadosamente um muro protetor em torno da parte mais inicial e vulnerável de sua vida. Quando descobriu, seja por meio de registros judiciais, conversas familiares sussurradas ou, mais tarde, pelas revelações impactantes de Brad Stone que seu pai biológico havia escolhido partir, a dor pode ter sido indizível, uma ferida tão profunda que só podia ser enterrada. Saber que o homem que lhe deu a vida simplesmente aceitou desaparecer de sua história, sem luta, sem um bilhete, sem deixar sequer uma única fotografia ou lembrança, deve ter sido uma ferida que persistiria por décadas, um eco doloroso na alma. E assim, Jeff a enterrou. Não porque não sentisse nada, mas porque sentir, processar, reabrir, poderia ter sido muito avassalador, ameaçando a estabilidade emocional que ele havia construído. Reabrir essa parte de sua vida, mesmo para uma breve conversa, poderia desvendar anos de uma identidade, uma lealdade e uma estabilidade emocional cuidadosamente gerenciadas e protegidas, uma base que o impulsionou ao sucesso. A nova história de Ted Jorgensen. Depois que Jacqueline partiu com o pequeno Jeff, em meados dos anos 60, Ted Jorgensen, o pai biológico, seguiu em frente com sua vida, um caminho solitário e de introspecção. Voltou-se para dentro e começou o longo e silencioso processo de construir uma nova existência, longe dos erros do passado. Deixou Albuquerque para trás, a cidade de seus inícios, e finalmente se estabeleceu no Arizona, onde encontrou algo que lhe oferecia estrutura, propósito e uma espécie de redenção. As bicicletas. A mecânica era-lhe natural, quase uma vocação silenciosa. Sempre se sentira atraído pelo equilíbrio, pela harmonia das peças que se encaixam, desde seus dias como monociclista no clube de Albuquerque, onde desafiava a gravidade com uma única roda. E agora, aplicava essa mesma mão firme, essa mesma paciência, a correntes, rodas e engrenagens de bicicletas, um microcosmo de equilíbrio e função. Em 1974, Ted abriu o Roadrunner Bike Center em Glendale, seu próprio santuário. Era uma modesta loja de bicicletas,
escondida em um centro comercial, longe dos holofotes do mundo corporativo. Não era a Amazon, não era um império de bilhões de dólares, mas era dele, um reflexo de seu esforço e seu novo propósito. Seus clientes o conheciam como um homem amável, confiável e um artesão que fazia um bom trabalho e nunca cobrava demais. Os pais levavam seus filhos para suas primeiras bicicletas, esse rito de iniciação à liberdade sobre duas rodas. Os ciclistas passavam para ajustes, reparos e uma conversa cordial com o dono. Em um mundo de vendas chamativas, ofertas agressivas e pedidos online que mudariam a forma de consumir, Ted era da velha guarda, sincero, com os pés no chão e completamente sem pretensões, uma âncora na simplicidade. Mas a vida, mesmo para Ted, não foi isenta de dificuldades e provas. No início dos anos 70, antes que a loja se consolidasse e se tornasse seu refúgio, Ted foi brutalmente assaltado. O ataque lhe deixou a mandíbula fraturada e, o que é talvez mais profundo, sua confiança abalada até os alicerces. Poderia tê-lo quebrado, tê-lo afundado no desespero, mas em vez de ceder, Ted seguiu em frente, comparecendo ao trabalho todos os dias, ajudando os clientes com a mesma paciência, a mesma precisão de sempre, um testemunho silencioso de sua resiliência. Uma vida de sacrifício e redenção pessoal. Enquanto o vasto império de Jeff Bezos continua se expandindo, a história de seu pai biológico, Ted Jorgensen, oferece um contraponto comovente. Um homem que escolheu o silêncio e a humildade, construindo uma vida de serviço e amor discreto, mesmo enquanto o destino de seu primogênito ressoava nas manchetes globais. À medida que os anos passavam, Ted Jorgensen, o homem que um dia renunciou à paternidade do futuro magnata da Amazon, encontrou consolo e companhia em um novo capítulo de sua vida. Nos vibrantes anos 80, conheceu e se casou com Linda, uma mulher amável e simples, mãe de 4 filhos de um casamento anterior. Ted nunca teve mais filhos biológicos próprios, mas, de maneira comovente, não os precisou. Assumiu o papel de padrasto e, mais tarde, de avô, com uma devoção silenciosa e profunda que transcendia os laços de sangue. Com uma consistência inabalável e um cuidado genuíno, ele se tornou pai para os filhos de Linda. Ensinou-lhes mais do que mecânica. Ensinou-lhes a consertar bicicletas com as próprias mãos, a tratar os clientes com respeito e a honrar seu trabalho com honestidade. Com o tempo, Ted se tornou avô de 10 netos, uma figura central e amada em suas vidas. Esteve lá para os aniversários, as formaturas, as manhãs festivas, para cada momento importante que um avô e pai adotivo deveria estar. Para sua nova família, ele não era uma figura de um passado doloroso ou uma sombra de um segredo. Estava presente, envolvido e profundamente amado, um pilar de estabilidade e afeto. A luta silenciosa de um homem humilde. Com o inexorável passar dos anos, o vigoroso ritmo de Ted Jorgensen começou a diminuir, um sinal ineludível do tempo e das batalhas travadas. O homem que antes desfilava intrepidamente em monociclo e reparava bicicletas incansavelmente por horas ao dia, agora travava uma luta silenciosa e exaustiva contra sua própria saúde. Sofria de enfisema, uma doença pulmonar crônica que dificultava sua respiração a cada ano que passava, uma corrente invisível que o prendia. A isso se somaram problemas cardíacos e o desgaste acumulado de uma vida vivida com modestos recursos e um trabalho manual. Ainda assim, apesar das doenças que o afligiam, Ted não parou de trabalhar. Com uma tenacidade admirável, continuou comparecendo em sua amada oficina, o Roadrunner Bike Center, sempre que suas forças permitiam. Embora levasse mais tempo para se mover pela bancada de trabalho e dependesse cada vez mais da ajuda de outros, sua presença se fazia sentir, um farol de constância na vizinhança. Sua cadeira vazia era um lembrete de sua ausência. Sua presença, um consolo para seus clientes. Apesar de tudo o que a vida lhe reservou,
E apesar da surpreendente revelação que o unia a uma das figuras mais proeminentes do mundo, Ted manteve um silêncio quase sagrado sobre Jeff. Mesmo depois que o livro de Brad Stone trouxe sua existência à tona, Ted nunca capitalizou a história, nunca buscou a fama nem o benefício econômico. Concedeu um punhado de entrevistas discretas, sem buscar o sensacionalismo nem a amargura. Não apareceu em programas de entrevistas, não buscou os holofotes que estariam à sua disposição. Respeitou o silêncio entre eles, essa barreira invisível que ele mesmo havia ajudado a construir, mesmo enquanto, talvez, isso partia seu coração lentamente. Um adeus sem ecos mundiais. Então, o inevitável fim chegou, de maneira devastadora e discreta. Em 16 de março de 2015, Ted Jorgensen faleceu em Phoenix, Arizona, aos 70 anos de idade. Não houve alertas de notícias de última hora, interrompendo os programas, nem comunicados de imprensa oficiais emitidos dos quartéis de um império global. Seu falecimento não foi noticiado nas grandes revistas de negócios, nem nos tabloides que perseguem a vida dos famosos. Jeff Bezos, o homem que chegou ao topo do mundo, não fez nenhum comentário público e nenhum representante de seu vasto e poderoso império reconheceu o falecimento do homem que, em um giro do destino, o havia trazido ao mundo. A morte de Ted não ocupou as manchetes nacionais nem se tornou um tema viral nas redes sociais. Mas na comunidade a que serviu com tanta dedicação, ele foi profundamente lamentado. Sua família, sua esposa Linda, seus 4 enteados a quem criou como seus e seus 10 netos, o recordaram não como o pai biológico do famoso Jeff Bezos, mas como pai, como vovô Ted, como o homem que os ensinou a andar de bicicleta, a consertar o que estava quebrado e a tratar as pessoas com honestidade e respeito. Para eles, ele era muito mais do que uma nota de rodapé na biografia de um bilionário. No final, Ted Jorgensen não foi lembrado pelo que perdeu, nem pelo segredo que guardou, mas pelo que deu. Nos anos posteriores à sua renúncia, ele foi um pai da maneira que mais importa. Não por biologia, mas por presença, paciência, amor incondicional e tempo dedicado. E embora seu filho nunca tenha retornado para procurá-lo, Ted deixou um legado de dignidade silenciosa e um amor incondicional que ainda vive nos corações daqueles que realmente o conheceram e o amaram. Você conhecia a história de Ted Jorgensen antes? Qual é a sua opinião sobre sua complexa relação com Jeff Bezos? Adoraríamos que você compartilhasse sua opinião na seção de comentários. Se você gostou deste vídeo, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Além disso, clique no próximo vídeo que aparece em sua tela. Você vai gostar. Você vai gostar. Você vai gostar. Você vai gostar.